Casa do Dragão. Casa do Dragão terminou a sua terceira temporada aí no último domingo. Ah, é... E assim, não é mistério pra ninguém. Eu já falei várias vezes pra vocês que eu não sou muito fã de Casa do Dragão. E eu até achei em algum momento nessa temporada que a série tava dando uma melhorada, que eu acho que eles estavam fazendo escolhas, assim, que não eram escolhas necessariamente que eu gosto pra história, assim, falar, pô, a história é isso? Não. Mas se você tá abrindo mão disso, você vai fazer uma outra coisa, beleza. Vamos lá, sabe? É uma coisa. Eu senti uma pegada de comédia muito grande nessa temporada. Vocês sentiram isso? Muita comédia, muito. é, Tipo, a própria morte do Ormund, né? O Ormund como um todo, né? Aquela coisa, ele abre, acha o cara na latrina, ele fica com coisa de vômito, voa um sangue nele, ele. Tipo, comédia isso, né? Cenas de comédia. O Daemon tem milhões de séries, né? Milhões de momentos nessa temporada de comédia. E o Matt Smith, acho que ele tá brilhando, né? Please. Tem hora que ele vai lá na mulher lá a Lady lá de Arryn, do Vale do Arryn. Aí ele vai pedir uma coisa, aí ele. Please. Eu acho que ele tava mais solto nessa temporada, o nosso amigo Matt Smith. Mas eu acho, cara, Casa do Dragão, pra mim já deu. Pra mim já deu da série, sinceramente, assim. Eu acho que, assim, é foda falar que já deu, porque a gente tá a próxima temporada vai ser a última. Então, porra, caralho, eu já assisti até aqui, porque eu não vou assistir até o final, entendeu? Mas, cara, pra mim já tá meio cimentado que Casa do Dragão é uma série bem pobre, é uma série muito inferior a Game of Thrones, muito inferior. Eu acho que é uma série como eu falei antes, eu acho que é uma série que não tem o que dizer. Eu acho que é uma série perdida. Você vê que os caras, eles massacraram o livro sem qualquer razão, assim. Acho que era muito mais fácil pra eles terem seguido a história como está no livro. Não 100%, mas seguir meio que na mesma... O que é a história? Afinal, você está adaptando um livro, correto? Você está adaptando um livro e a história do livro é essa aqui, correto? Então por que você vai deturpar a história, né? Mutilar a história que não traz um benefício real. E eu acho que a gente vê muitas coisas acontecendo na série que são que não são coisas que acontecem sem muita causa às vezes. E eu acho que a série tem um problema de verossemelhança dentro do próprio universo, sabe? A gente fala sobre questão de orçamento, não tem grana, não sei se tem que usar, mas os caras desperdiçam grana com CGI de dragão, desnecessariamente às vezes. No episódio anterior, né, o penúltimo episódio, que eles colocam lá uma rinha de dragão, os dragões caem na porrada, que não comunica nada, a informação, que informação que se quer passar aqui? Que você não tem controle dos dragões, ou que vocês vão destruir o dragão lá do arroba ovelha? É tudo muito mal justificado, sabe? Pra você gastar uma... Eu queria saber quanto custou pra fazer aquela cena toda aquela luta de dragão. Enquanto você poderia pegar aquilo ali e realocar em coisas que eu vejo como mais ricas pra história. Como desenvolvimento melhor da cidade, por exemplo. Eu acho Porto Real péssima em Casa do Dragão. Eu já não era muito fã dela em Game of Thrones, vou bem sincero. Eu acho que a Casa do Dragão, a escolha o design de produção da cidade é meio mal pensado. Eu acho que eles fazem uma coisa ali meio... Eu não consigo entender que estilo de arquitetônico é aquilo ali, aquelas casas meio de pedra ali. Mas, cara, Porto Real é uma mistura de coisa, uma favela. Você vai ter desde mansões e palacetes até, sabe, puxadinhos e uma casa por cima da outra, sabe? Então, precisava de uma variação maior da cidade, sabe, sem ser só esse CGI aéreo, entende? Mesma coisa sobre Tumbleton. Acho ruim aquilo ali, aquela retratação, aquelas choupanas, né, quase ali, umas pirâmides também de terra. Acho que visualmente é muito parecido com Porto Real, até pra galera entender que é uma coisa diferente. Tumbleton é uma cidade mercantil, acho que fica perto de um rio até, então podia ter umas coisas dessas incorporadas na estética da série.
na estética da cidade. Eu acho que isso é que precisava ter, entendeu? Um pouco mais da cidade, das pessoas. E eu vou dar um mau exemplo aqui, tá? Mas é um exemplo. Por exemplo, né? Nos filmes do Hobbit, deixa eu abrir aqui pra gente, se você não tem na sua memória, eu vou buscar aqui. Vamos lá. Nos filmes do Hobbit, eles têm Lake Town, né? Que no livro, porra, Lake Town é nada. Ô, caralho. Lake Town é nada, é uma passagem, né? É rapidinho que eles passam por lá. E aí, como eles tinham que... No filme, não dava pra fazer isso. Eles tiveram... Como eu falei, é um mau exemplo, porque eles exageram nisso aqui, tá? Eles exageram. Mas eles vão lá, aí desenvolve a cidade, como é a vida das pessoas naquele lugar, aí mostra que tem um prefeito, mostra que tem um negócio de corrupção, mostra... Isso aqui perde um pouco a mão? Perde, tá? Mas a ideia não é ruim. Porque se eu quero me importar que isso vai ser destruído depois, eu tenho que ver o povo dali daquele lugar e entender um pouco, né? Não ser só um lugar genérico, um CGI genérico. Então é nisso que tinha que ter ido, na minha visão, o CGI ou o tempo de produção da série. Pra você desenvolver essa cidade, essas coisas. A parada da Rhaenyra tá em Porto Real e a moral dela começar a cair com o povo. Você vê os mesmos sets. Você tem um quintalzinho, jardim, onde é que tem lá a árvore e coração, que é o mesmo set desde a primeira temporada. Você tem o set do Trono de Ferro, você tem o set da escada, você tem o set de um pátio central interno, e você tem um pátio externo, que parece uma parte de trás, assim, onde você geralmente tem cena dos caras lutando e tal. Só. Aí você tem a sala onde eles fazem a reunião, e acabou. Então, a única maneira deles passarem a coisa do povo estar rebelde com a Rhaenyra é, óbvio, as pessoas falam. Aí você teve aquela pichação na parede que não faz muito sentido. Eu falei isso na live anterior. Eu acho que falta uma coisa de retratação do mundo mesmo. Você imaginar que muita gente que mora ali não sabe nem ler. Então, por que você está fazendo uma pichação mesmo dessa da parede? É o que exatamente? Os filhos da Rhaenyra já estavam... Os filhos bastardos dela, isso era um problema da primeira temporada, né? E se ela, por exemplo, tivesse validado os filhos do Corlys Velaryon, teria sido legal se ter voltado a galera xingar ela, mas do nada. Você vê que a série tem efeitos, mas muitas vezes ela não tem a causa. O que tá causando, como aquilo, o que foi. Eu até fiquei um momento na temporada assim e falei, pô, será que eles vão dizer que é o Ormund que tá pagando uma galera, tá infiltrando gente em Porto Real pra espalhar fofoca? Não. Nada disso. Nada disso. E quando eu falo de verossimilhança, dentro do próprio do que a gente já se estabeleceu desse universo. Já são 3 séries agora: Game of Thrones, Cavaleiro dos 7 Reinos. Que você... Pô, caraca, lembra no Game of Thrones, na primeira temporada, o Ned Stark vai lá pra Porto Real, descobre que os filhos do Robert são bastardos. Aí ele sabe que ele não pode simplesmente sair falando que eles são bastardos. Ele tem que fazer todo um plano, e aí no fim do dia o plano dele dá errado porque alguém trai ele. Aí ele é aprisionado. E aí a Sansa e a Sansa vira uma prisioneira de luxo e é maltratada pelo Joffrey. A Arya tem que fugir, o Círio Forel corta o cabelo dela. E aí no fim do dia o Joffrey decide cortar o pescoço do Ned e vira o pega pra capar, que foi toda aquela guerra, né, que a gente viu. Ou seja, você vê que causa efeito o tempo todo. Nessa série não tem nada, porque o próprio Corlys Velaryon grita, chama na cara dela de bastardos. Ele é a mão dela, a mão da rainha. Nada acontece. Nada acontece. O Jace convence o cara da guarda a prender a Rhaenyra. Nada acontece. Nada. A Rhaenyra tem a Alicente de prisioneira. Aí a Rhaenyra deixa a Alicente ir visitar o Aemond. Aí, você promete que você vai voltar, né? Não existe isso, cara. Ela é uma prisioneira de guerra. A Helena tinha que ficar sob vigia o tempo todo. Né? Os filhos. Isso é um outro problema. É não tratar os descendentes
que tem tudo a ver com esse universo. O que o Aegon tem outros filhos, né? Eles mal mencionam eles. A Rhaenyra não tem outros filhos. A Rhaenyra tem o Joffrey, que começou a aparecer agora, mas que é o filho do primeiro casamento dela. Não tem os filhos que a Rhaenyra tem com o Daemon. Que eu acho que eles apareceram muito rapidinho na série. O cabelinho lourinho. Nunca mais apareceram. Nunca mais apareceram. Então, a história perde força nessas coisas, entendeu? Nessa verossemelhança de tudo do que tá acontecendo. E eu não consigo entender muito porquê. Não consigo muito entender porquê. Eles fizeram nessa segunda temporada... eu acho que eu posso até puxar aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem aqui. Eles fizeram o mesmo problema da segunda temporada. A segunda temporada, o Daemon ficou em Harrenhal tendo sonhos e pesadelos a temporada inteira. Aí nessa terceira temporada foi o Aemond fazendo a mesma coisa. Caraca, cara. A mesma parada. E essa relação dele com essa mulher. E é tudo muito, muito, muito cafona e novelesco. A Alicent chega com um guarda. O Aemond mata o guarda. E é como se nada tivesse acontecido. No episódio final, aqui, até nessa cena, cadê? Depois que a Rhaelena morre, né? Você vê que ela tá com os outros guardas, mas na cena que o Aemond mata o cara, não tinha essa outra galera. Eu até fiquei assim, ué, a Alicent tá querendo dizer que a Alicent foi sozinha com o único guarda até Harrenhal, viajou a cidade, o reino inteiro? Tá entendendo? É coisa de verossimilhança dentro do próprio universo e você criar uma história que seja um pouco mais instigante do que a parada simples que é a história dessa série, assim, né? Cara, esse começo do episódio da Rhaenyra chorando que o Aegon voltou. Eu não consigo... Cara, o que esses caras fizeram com essa personagem é criminoso, velho. É criminoso. Eles destruíram a personagem da Rhaenyra. A personagem da Rhaenyra, caralho, ela tem um diálogo no começo da temporada, acho que foi no segundo episódio. Ai, eu tenho a resiliência de um rei, mas eu estou no corpo de uma mulher. Eu não consigo entender muito essa parada de gênero que essa série faz, porque eles transformaram esse conflito na briga das amigas, a Rhaenyra e a Alicent. Aí essa parada se perdeu nessa terceira temporada. Isso tinha até a segunda temporada. Se perdeu nessa terceira temporada. E aí fica, por um lado, a Rhaenyra com essa parada de não tomar atitude nenhuma e todos sempre os homens ali fazendo as coisas pra ela só choramingando. A Alicent, os caras só sabem usar a questão sexual em relação à personagem. É o beijo do Daemon, a cena de sexo do filho, ela quase sofre um estupro, foi nessa temporada, eu acho até, né? É só isso, velho. É só isso, vira essa coisa meio misógina de como tratar essas personagens e eu não consigo entender muito por que a Rhaenyra é desse jeito, porque ela vira uma personagem, uma protagonista bastante superficial, bastante pobre, assim, bastante sem agência na história, sabe? Fica só nesse choramingando, é porque eu mereço, é porque eu isso, é porque eu sou aquilo. E aí, eles resolveram, né, cadê? Eles resolveram, eles deram um discursinho pra ela, né? Pô, cadê a porra do discurso? Deixa eu cortar pra cá, vai, até eu achar essa merda. Eles deram um discursinho pra ela que, pelo menos, é alguma coisa pra ela fazer. Porque senão, nem isso ela teria o que fazer na série. Nem isso ela teria o que fazer. E ficou... tipo, porra, caraca, cara, vamos olhar as armaduras do Cavaleiro dos Sete Reinos, cara. A qualidade do trabalho das armaduras, do design das armaduras. O que eles fizeram? O que é isso aqui, cara? O que é isso aqui? E ela dá um discurso, aí fala de príncipe prometido, e porque eu vou acabar com a ameaça dos White Walkers. Cara, isso não tem nada a ver, cara. Nada a ver com essa história, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Os White Walkers, eles são uma lenda, um mito, uma coisa meio que ninguém sabe realmente se acredita, se isso existe ou não, entendeu? Uma coisa meio boboca, assim, sabe?
E aí eles tratam ali como se fosse real. E eu tô falando, se no Game of Thrones isso tivesse sido uma parada muito foda, tipo, caraca, vou dar um exemplo ruim, tipo da Marvel lá. Vingadores Ultimato, Blip, né? Foi uma parada maneira. Então, até faz sentido todas as obras ainda ficarem mencionando essa porra, né? Agora, a batalha com os White Walkers no Game of Thrones foi péssima. Então você ficar focando nisso, eu não consigo muito entender qual é o objetivo. Até tá falando aqui, o traje meio dela meio Joana Dark. Pode ser, mas é ruim, é meio pobre. E essa personagem também, Misária, horrível. Cara, essa mina aqui, eu esqueci o nome dela. Uma das piores atrizes de Game of, né, de Casa do Dragão. A atriz é fraquíssima. A personagem, ela era uma coisa nas primeiras temporadas, uma coisa meio Varys, assim, né? Misteriosa, do segredo, mulher sinistra. Aí começou a ficar uma coisa mais... Eu não sei, ela parece a amiga da Dona Helena. Ela parece a... Sei lá, porra. Sabe, da novela do Manuel Carlos, tem a loura protagonista e aí tem a amiga da protagonista. Ela parece que é isso. Ela não vê uma fofoca, ela não vê nada. A única coisa que ela fez nessa temporada foi aquele diálogo com a cortesã. Péssimo diálogo. Que eu não... Esses caras, é que é engraçado. Aí, pra isso você tem que entender um pouco de inglês e talvez tá vendo a série em inglês, né, sem estar dublada. Porque tem uma coisa que essa série faz que eu não sou o maior especialista em inglês, tá? Quem sabe mais talvez vai poder explicar melhor. Mas esses roteiristas, eu não sei se é um roteirista específico, talvez eu teria que olhar os créditos da temporada. Mas às vezes os caras colocam umas frases muito rebuscadas e um uso de palavras muito... Eu acho que é o jeito de... não, deixa eu tentar botar um pouco de classe aqui nesse roteiro, entendeu? Sendo que assim, parece que é só o cara falando difícil pra parecer que é inteligente. Sabe? Mas o que ele tá falando em si não tem muita substância. Então esse diálogo da Missária com essa mulher, essa cortesã... A cortesã fala de um jeito super difícil. Eu falo, gente, uma cortesã falaria assim? Aí de novo a gente fala de verossimilhança. São essas coisas que dão a verdade no mundo. É você pegar um peasant e ele fala de um jeito diferente, fala de um jeito quebrado. Esses detalhes seriam legais, sabe? A série podia perder tempo com essas coisas e eu te garanto que isso faria uma série muito mais rica, muito mais interessante. Mas, infelizmente, essa série aqui, ela é linda, mais péssima dele. Não, ela é uma gatinha mesmo. Tem inclusive um filme dela, essa mina aqui, com a Dakota Johnson, muito ruim, que é o Am I OK? Eu botei na minha lista de piores do ano. Elas duas estão nesse filme. Elas fazem duas amigas e tal, não sei o que. Eu meio que desisti, assim, de que eu não acho que... Tava conversando com meu irmão sobre isso. Eu falei, eu tô meio que desistindo de ter uma adaptação maneira dos livros do Martin, assim, entendeu? Eu acho que o Game of Thrones, ele consegue, em vários momentos. Enquanto eles ainda vão fiel aos livros, eu acho que em vários momentos os caras são felizes em conseguir reproduzir certas coisas do livro, e a vibe, e a ideia, e o sentimento... Morte do Joffrey, Casamento Vermelho, a execução do Ned. Tem várias paradas. Enquanto eles vão seguir no livro, que o David Benioff e o D.B. Wise, eles são merdeiros depois, porque eles cansaram da série. Mas, o Davi falou bem, tentaram dar uma de diálogos de tragédia de Macbeth. Porra, tragédia de Macbeth é isso, né? É difícil acompanhar aquele filme, né? É isso, bom, exatamente isso que você tá falando. E é engraçado, cara, eu tava vendo uns vídeos sobre sobre o começo do Game of Thrones, né? E, pô, tem umas cenas boas, cara. Tem umas cenas boas no Game of Thrones, mesmo que são cenas que não tem no livro, que os caras foram lá e pô, dá pra ver que houve uma ideia ali por trás, sabe? De escrever cenas novas. O Casa do Dragão não tem isso, quando os caras não, eles ignoram o livro, aí eles começam a criar coisas e são criações piores, ideias piores. E a história lerdando, porque me desculpa, cara, termina aqui com esse primeiro ataque de Tumbleton. E todo esse ataque é completamente diferente. No livro, basicamente, eles relatam que o Wolf e o Hugh Hammer, os dois mudam de lado, eles estavam de bebedeira, alguma coisa assim, e causam uma destruição. E eles quiseram dar uma motivação maior aqui, né? O Wolf, ele é esculachado pelo Ormund, ele é esculachado pelos Targaryen, e aí ele não pode beber. E o Hugh Hammer, a motivação dele é o clássico vingança porque a mulher morreu, né?
Inclusive, deixa eu achar aqui, que eu achei, nossa, cheio de um mau gosto. Ele acha a mulher aqui. Aqui. Ele acha a mulher e aí. Dá um grito. Caraca. Isso aqui é muito, cara. Vai, volta. E essa atuação? É a segunda vez que eles fizeram isso nessa temporada. Eu vi que o pessoal falando, Emma Darcy é uma atriz sai. Eu não sei não, hein? Eu achava ela melhor, mas não sei se é o texto, a personagem. Ela aparece em cena, pra mim me cansa. Eu acho que a Emma Darcy ela tem os mesmos tiques, assim. Ela faz uma coisinha com a cabeça, assim. Eu queria ver outras nuances da personagem. Cara, a Rhaenyra... E aí, voltando a se comparar com Game of Thrones. Cara, o Game of Thrones... Não vamos negar. Temporada 7 e temporada 8 são terríveis de Game of Thrones. São. Péssima. Mas, cara, Game of Thrones tem muito predicados. E a série, temporada a temporada, foi melhorando. A segunda temporada, em produção, qualidade. Os caras foram recebendo mais dinheiro, você via qualidade em tela. Terceira temporada, mais qualidade. Cara, essa terceira temporada de Casa do Dragão, ela é pior do que as outras temporadas. As armaduras, as perucas. Olha a primeira temporada. Olha a primeira temporada. É muito... Até a segunda temporada. Mas as perucas é tudo muito... E as perucas são sempre as mesmas, né? Então não parece que é cabelo. Não parece... Pô, você não vê... E nas outras temporadas tinham isso. Ver o personagem, né, num outro momento, a Rhaenyra pés pra dormir. Em outro... Cara, eles fazem muito pouco isso. Muito, muito pouco. Muito, muito pouco. E aí eles tentam dar alguma profundidade aqui, né? Com essa... Até a musiquinha, né? Todo mundo triste, caraca, olha o que a gente causou, a destruição. Acho que tem até a cara do... Essa cena aqui, isso aqui é meio, né, carai, cadê? O Daemon aqui. Pô! Caralho, que cheiro de pica. Caralho, que cheiro de pica. O Daemon, personagem que é apresentado do jeito que ele é apresentado, o cara tá a temporada inteira falando que ele vai nessa cidade destruir tudo. Por que ele estaria impactado com a destruição que foi causada? Novamente, verossimilhança. Nesse universo, isso é comum. Gente morrer é comum. Massacres assim são comuns. Isso é parte da história, velho. Isso é parte da história. É isso que eu tô falando. Mas a parada que é o que eu tava falando com meu irmão. Eu falei que eu não acredito. Eu não vou falar porque o Cavaleiro dos Sete Reinos realmente foi muito legal. Mas cara, eu queria ver uma história dessas tratada de uma forma um pouco mais adulta e um pouco mais inteligente, porque é muito burra. É uma série muito burra. Isso eu não tô querendo dizer que eu tô chamando você que gostou da série de burro. Eu não tô falando isso. Mas o Caso do Dragão é uma série burrinha, é uma série bem basiquinha. Ela é ela é bem bocó, entendeu? É o que eu falava do Game of Thrones. Game of Thrones começou a ficar ruim quando ela virou isso, virou aquela novelinha que é muito fácil de você acompanhar o que tá acontecendo. Você pode nem às vezes dar apresentação e você volta. Sabe? É a série pra pessoa ver no bar e bater palma quando tiver dragão. Lembra no Game of Thrones? Essas coisas? O Caso do Dragão, ele tenta fazer a mesma parada. É uma série sem identidade, entendeu? E eu tô falando, quando eles tentaram botar alguma identidade, por exemplo, que é essa coisa da comédia que eu tava falando, e a gente tem o maior exemplo da comédia nessa temporada. Deixa eu vou. Caralho, puta que pariu. Essa cena aqui com o Dwayne e o Corlys Velaryon negociando, isso aqui pra mim não fez nenhum sentido. Se o cara tá ali, como é que esses outros caras não mataram ele, tá? Você veio com a bandeira de paz. Mas o Daemon acho que ameaça, né? O Daemon ameaça ele de alguma coisa aqui. Pera aí. Ah, vamos separar. Aí Cara.
Porra, é ótimo. O Daemon, né? Eu achei que os Hightowers tinham cortado a sua língua. Cara, o que eles fizeram com o Corlys Velaryon aqui, puta merda, cara. O Corlys não, primeiro que o Corlys não teve nada pra fazer nessa temporada. Foi capturado de uma forma super ridícula. Arrancaram o dedo do cara. Mano, esse cara, ele nos livros, ele troca de lado, né? Ele fica puto com a Rhaenyra, fazendo merda atrás de merda. E ele vai pro lado dos Hightower. Por que isso não aconteceu nessa temporada? Ah, vai ser na próxima temporada. Não, mano, não é próxima temporada, é agora. A vida é agora. A próxima temporada é só daqui a 2 anos. A gente nem sabe o que vai acontecer daqui a 2 anos. É agora que você faz. E assim, eu já vi um monte de gente falando, caraca, mas é muita coisa a próxima temporada ser última, muita coisa pra eles adaptarem. Sim, se você olhar o livro, sim. Mas eles não vão adaptar. Eles não vão adaptar. Não vão. Não vão adaptar. Porque tinha mais coisa pra acontecer. A não ser que cada episódio vai ser um grande momento que os caras vão gastar uma grana fodida pra fazer, beleza, mas não é isso que vai acontecer. Então, mais uma vez, enfim, que eu falei da da verossimilhança, né? Os caras estão aqui, os soldados todos estão aqui. A cena é até meio feia, ele chuta, né? O Corlys tá com a corrente, ele segura... Por exemplo, aqui, a corrente tá no chão, ele pisa na corrente. É um bagulho meio... Umas cenas meio feias, assim, sabe? Meio mal ensaiadas, sei lá. Sei lá. Não sou muito fã. Agora, esse aqui já é o meme do momento, né? Pera aí. Meme do momento. I'm alive. I'm alive. Imbecile. I'm alive. I'm alive. Pô, esse cara é bom, hein? Esse maluco que faz o Aegon, eu gosto desse ator, cara. Eu não ligo muito pro Aegon no livro, mas esse ator, ele me faz eu ter interesse nesse personagem. E me fala se isso aqui não é comédia. O cara foi queimado vivo, tá completamente deformado. I'm alive! I'm alive! I'm alive. Imbecile! Imbecile. E aí meio que pareceu nesse negócio aqui todo que Ô, caceta! Que o Aemond se arrependeu. Tipo, ele teve uma coisa igual do Daemon na segunda temporada, que ele fica naquele... Né, o Daemon teve aquela paz, né? Ele entrou em paz com Viserys e com a coisa dele ter nomeado a Rhaenyra e tal. E o Aemond fez a mesma coisa. Ele pediu forgiveness. Ai, porque eu vou te matar, não sei o quê, porque eu tentei te matar. Acho que essas coisas meio que... Às vezes você quer transformar todo mundo em bonzinho, em heróizinho. E não, cara, os personagens podem ser filhos da puta também, sabe? Eles podem ser filhos da puta, cara. Eles podem ser... Não, eu tenho realmente... Porque o Daemon, o Aemond e o Criston Cole, eles têm uma alcunha no livro. Eles são o Kingslayer, né? Que até eles falam na série, é King, que, ou seja, que é gente que mata parentes, né? Que é uma coisa terrível no mundo de Westeros, né? O assassino de parentes é uma parada terrível. E o Criston Cole é chamado de o fazedor de reis, né? Porque tem toda aquela parada lá que ele faz parte lá do complô de nomear o Aegon, né? Isso na primeira temporada, não foi? Então, eles dois têm essa alcunha. O fazedor de reis e o assassino de parentes. E aí, o que vai ser do Aemond na quarta temporada? Porque o Aemond tem uma parada com o Daemon. E era isso já pra isso ter sido resolvido nessa temporada, talvez? Mas não. Eles trouxeram, inclusive, o Sunfire, né? Como Gus Fring. Que nem dá pra ver aqui, né? Que ele tá com a cara arrebentada no meio, né? Ele apareceu de longe aqui dessa vez. Todo moribundo. E aí é isso. Outro aqui também. Deixa eu cortar pra cá. Cadê? Não, e ainda teve... Puta que pariu, ainda teve um outro negócio, né? Voltando a falar da Rhaenyra, né? Porque eles quiseram fazer uma transformação da personagem. Voltando de novo esse negócio meio misógino de como retrata a personagem, né? Quando eles quiseram mostrar ela... Foi no episódio 3, quando ela assume o trono. Primeiro ela subindo no trono, né? Toda fraca, toda... minha filha, realmente não é pra você ser rei, não. Se a base da história diz mulher não pode ser rei, mulher não tem fibra pra ser rei,
E o que os roteiristas fazem com a história, com a Rhaenyra e tal, é provar que realmente ela não serve pra ser rainha. Olha a nossa ambulância. Hoje não tinha passado a nossa ambulância, hein? Final de semana, agora vai passar. Vai. Enquanto a ambulância passa, eu tomo minha água. Foi, ambulância mesmo. Acham que vão pra guerra brincar, moralismo só agora. Não, é ridículo isso. É ridículo. Ah, a vocalista do My Chemical Romance, total, né? Total ele é. Aegon foi o melhor personagem da temporada. Também gostei, eu acho que toda a parada dele lá com o Larys Strong, que foi um personagem também que eles ajustaram, né? Se você comparar ele da primeira temporada, que eu também acho que foi um ajuste fino que eles fizeram bom com o personagem. Mas, de novo, tá falando com o negócio misógino. O Larys, né? Lembra disso? Ele calicente, que ele olhava os negócios dos pés dela. Eu acho também ridículo, cara. Você tem a atriz como a Olivia Cooke, cara, que é uma, porra, ótima atriz. E aí tudo da personagem é negócio de sexo. Na primeira temporada, era ela na cama com Viserys e assim, tipo, né? Como, né? Não quero estar aqui. Tudo na personagem é envolto de violência sexual. E isso é um problema que o Game of Thrones tinha também com a personagem da Sansa. Mas pra mim, no caso do Dragão, acaba ficando um pouco pior, porque é mais sutil. E você tá tratando de uma história que, novamente, você transformou nessa história motivada pela relação dessas duas personagens, que no livro não é assim. E eles transformaram dessa forma. Até porque no livro a Alicente é mais velha do que a Rhaenyra, né? Então ainda tem isso. Eu sou tipo tua madrasta, assim, sabe? E aí na série, como eles botaram a Alicente muito mais jovem, ficou meio esquisito, entendeu? Então, por exemplo, a própria questão, sei lá, eu não lembro do Aemon de ter essa atração pela mãe no livro, eu não lembro disso, mas né, ficaria com outros tons se você tivesse o ator mais jovem e uma mulher, tipo, com 40 e muitos, talvez até 50, sabe? Por aí. E outro foi esse aqui também, né? O Daron. No livro ele é chamado de Daron o Ousado, porque ele comanda o dragão, né? A Tessarion. Mas na série nada, né? Na série ele é um cachorrinho aqui, né? Ele é um dog. Preso aqui no canto. E isso, que lugar é esse, né? Que sala é essa pra estar esse dragão acorrentado, gente? Coitada, que sala é essa? Que comida? Você tá levando algum... Teria carcaça de animal ali no chão? Os caras não... Porra... Não falta, não tem. Falta refino, falta tudo. Falta ideia, falta charme. É tudo muito básico, assim. E aí, sabe o que acontece? Você tem... E eu vi aqui, a galera elogiou aqui nos comentários, mas... Eu vi cara, reviews, galera dando nota alta, acho que no Rotten Tomatoes a nota é alta pra essa temporada também. E eu não consigo entender, porque você tem essas cenas de dragão cuspindo fogo. Quantas vezes a gente já viu isso? Onde isso é novidade? Então por que não ter mais cenas de dragão de interação entre eles? Eu sei que no Game of Thrones era um pouco mais fácil fazer isso, porque os dragões eram menores. Então você podia botar, sei lá, a Daenerys sentada olhando alguma coisa e ela tá fazendo um carinho no dragão. Mas seria legal ter esses momentos, entendeu? De que o dragão faz, né, uma coisa meio Pokémon, assim, sabe? Tá ali o meu buddy, meu Pokémon sempre aqui do meu lado. E eles não fazem. Então, por exemplo, o próprio discurso da Rhaenyra, ou quando eles chegam, quando eles invadem Porto Real, eles não vêm nem com os dragões, né? Ou vem? Acho que o dragão tem uma cena aérea. Mas, cara, essa cena final da Rhaenyra dando discursinho... Porra, imagina se ela tivesse dando esse discurso. Caralho, onde foi esse discurso? Aqui. Cara, eu não entendi essa maquiagenzinha feia pra cacete. Imagina se a Rhaenyra tá dando esse discurso em cima da Syrax. Pra mostrar que ela realmente é uma Targaryen, que ela tem o poder. Porque os Targaryens são isso. Os Targaryen, eles só são que são pelo bomba nuclear que eles têm, que são os dragões. Então entende que, assim, a série poderia estar falando alguma coisa? A série poderia estar falando alguma coisa. Quando eu falo falando, ela poderia ter temas, ela poderia estar... Não ser só esses conflitozinhos baratos de novela, tipo, ser sobre alguma coisa, como os livros são, como a história do livro é. Então, aí eles preferem focar nessas gritarias, né? Vamos lutar. Coisa meio caralho, cara. É muito, muito, muito básico, assim, sabe? De querer criar um hype. Compara isso aqui com a Batalha dos Bastardos, por exemplo, sabe? Compara com como é filmado,
como é criada uma antecipação. Cara, e Casa do Dragão tem mais grana do que Game of Thrones. E Casa do Dragão demora mais tempo de produção do que Game of Thrones demorava entre temporadas. Então eu não consigo entender um negócio desse. Eu não consigo entender. Essa série é ruim em comparação a Game of Thrones. Ela é fraca, ela é inferior. Enfim, aí coloca esses momentinhos, né, de luta, né, esqueci o nome desse cara, né, Rickard, eu esqueci o Barburu, né, que luta com o Ormund, né. Aí põe o Daemon lutando com aquele outro soldado do cara, pra criar um momentinho com eles, né. E aí, cara, o cara com nojinho porque tava com sangue, sabe? E ele morre com uma facada na bunda, irmão. Como é que não tem tom de comédia essa porra dessa série? Dessa temporada? É isso, o que eu posso dizer é isso. Se você vê a série e você até curte, o que eu posso dizer é: essa história é muito mais legal nos livros, muito, muito mais legal. E eu sonho com um dia. I dreamed a dream, nananana. Eu sonho que um dia a gente vai ter uma adaptação maneira de alguma obra do Martin, com os temas que ele gosta de colocar, né? E aliás, eu não falei, né, da morte da Helena, né? Que já era antecipado que isso ia acontecer. Porque, aliás, tem isso, né? Antes de eu falar da morte da Helena, a gente tem que falar dos superpoderes de protagonista, né? A proteção o superpoder do protagonista. Que ninguém morre. Ninguém corre risco. Nada. O Daemon invade a cidade, tem um monte de arqueiro. Os arqueiros dão todas flechadas na galera, só não dão flechada nele. Esse cara aí, é Duskin, né? Eu esqueci o nome dele. Ah, não sei o que, manda suas flechinhas. Aí o cara manda uma flecha, mata o cara que tá do lado dele, uma coisa meio de comédia assim. E ninguém manda uma flecha nele. Né? O super poder do plot. E aí, a gente corta aqui com a Helena falecida aí, né? Se jogou do alto do penhasco, bem lá o nosso querido Tommen Baratheon, lembra? Em Game of Thrones. Isso que acontece nos livros. A Helena realmente se joga nos espinhos e morre, mas existe uma grande razão para isso acontecer que não tem no livro, não tem na série. Que foi o grande bronca do Martin, quando ele botou a carta aberta lá contra... esse vídeo tá disponível no meu Patreon, já até falei dele aqui, eu lendo esse post do Martin, onde ele fala sobre os efeitos borboletas das coisas. Isso aqui só acontece, ela só entra nesse desespero porque a Helena perde mais um filho. A Helena perde o Jaehaerys, né? Na começo da segunda temporada, né? Lá naquela sequência do Blood and Cheese, né? Do queijo e sangue. Então ela já entra numa depressão, num medo constante na parada toda. E aqui ela morre porque... Ela se suicida porque um segundo filho dela morre, que é o Maegor. Que é mais um descendente. Porque essa história desse universo, as regras são essas, é o descendente do filho. Não, Ricardo maluco comparando com o livro? Não, a gente compara com a primeira temporada de Game of Thrones. Não era isso? Os bastardos do Robert Baratheon. E é isso que causa a morte do Ned Stark. É isso que causa a morte do Robert. Aí na segunda temporada, o Stannis, ele usa de propaganda pra falar, né, explanar que os filhos eram bastardos. É isso que motiva, que a gente acha durante muito tempo, que é a morte do Jon Arryn, que é o que motiva o Ned Stark a virar a mão do rei na primeira temporada. E a gente, né, depois que os Lannisters que mataram ele. Então você vê que sempre tem uma causa e um efeito, entendeu? Isso, aconteceu isso porque aconteceu aquilo. Aqui não. Ela se matou porque ela começou a ficar louca e tava num luto de fome, a mãe dela abandonou ela. E, cara, a morte do Maegor é uma parada tão maneira no livro, maneira de contar história, assim, né? Porque elas conseguem fazer um dos guardas lá, o cara consegue escapar da cidade com o filho, né? Então fala, pô, cara, se você tem um descendente do rei... E a história toda acontece dessa forma.
A Batalha da Goela acontece a mesma coisa. A Rhaenyra manda os filhos dela pra Essos, é uma coisa dessa. E aí os filhos estão escapando, é por isso que acho que o Jace vai atrás. Tem uma coisa toda dessa. O lance, acho que do Jace ir pra guerra, se eu tô lembrando agora, é porque os irmãos dele estão no meio da parada, eles podem ser capturados. E é por isso que ele vai pra guerra. É uma coisa. Eu tô perdendo os nomes aqui, mas é meio nisso. Tanto que o Aegon III, que vai vir a ser rei depois, que é o filho da Rhaenyra, inclusive, com o Aemon, com o Daemon, ele não existe na série. E ele é traumatizado por ter visto essas coisas. E não tem nada disso, né? Leva os filhos com dragões, tá, enfim. E o Maegor é a mesma coisa. O Maegor, ele é levado por esse soldado, ele tá tentando escapar, até que ele passa por uma cidade lá, e eu acho que reconhecem que ele é da guarda, ou a galera vê que a criança tá cheia de joias, a criança tá com... E também o cara foi meio idiota, né? Por que não tirou as joias da criança, né? E aí, a população agarra a criança e vamos pegar uma recompensa, porque a gente sabe que a Rhaenyra botou uma recompensa pela criança, porque ela desapareceu, a criança. Né? E é importante você ter os reféns. E aí, a população começa a brigar entre si. Quem tem mais direito? Não, eu que identifiquei o cara. Não, eu que peguei não sei o que. E aí, nessa confusão que se arma, o moleque é esquartejado. Ele é esquartejado pela fúria da população. Tu lê isso no livro, tu fala, caralho, maluco, é um bagulho muito agressivo. Como é descrito, né, os vários relatos diferentes do que acontece da morte dele. Mas sabe-se isso, que ele morreu de uma forma brutal. E isso, novamente, é a construção de mundo. Porque a população está faminta, está desesperada, é gente que não é culta, não é todo mundo bonitinho andando, né? Como a gente vê nas séries, assim, entendeu? E aí tem a morte desse moleque, a Helena entra num surto pior ainda. E aí ela se joga em total desespero pela morte dos filhos. E é que ela resolveu pular porque... Sendo que ela tá no quarto dela, que ela sempre esteve. Só que agora a Rhaenyra tá ali, vai, tenta conversar com ela, acho que até no começo do episódio, né? Que ela fala, aí, você é muito feia. Você é muito feia. Não foi um negócio desse? Foi esse episódio ou foi no outro? Acho que foi no outro episódio. Ah, não, é nesse, né? Que ela põe a garota pra comer, não foi? Nossa, aí a Missária manda um recado. Ela não é, ela está perdendo o controle. Gente, ela é a rainha. É o quê? O que vocês acham que ia acontecer? Ela ia virar uma rainha benevolente. Ela virou evil. Aí vira a parada da Daenerys, né, no Game of Thrones. Quando ela vira lá louca, né? Toca os sinos, vai ficar louca e queima todo mundo. É porque... quando você não justifica essa transformação, fica fácil essa análise rasa das pessoas que estão assistindo. Imagina se o Breaking Bad fosse isso. Imagina se o Walter White virasse o grande assassino já no episódio seguinte, tá ligado? Ele sai de um ponto pra outro. A coisa é progressiva. E eu não tô... Óbvio, eu não tô exigindo aqui que a escrita... Mas poderia ser, né? Por quê? A galera não é talentosa? Né? Poderia ter. Por que você não faz uma coisa mais gradual? Eu para mim, na minha expectativa, o final dessa temporada seria com a queda da Rhaenyra. Eu acho que funcionaria muito melhor, entendeu? Mas não, eles vão jogar pra próxima temporada. Isso seria legal. O ideal dessa temporada teria sido os 2 primeiros episódios terem sido, né, na segunda temporada, a Batalha da Goela, terminou ali, a Rhaenyra subiu ao trono. Pum, terminou a história redonda. Redonda. Terceira temporada começa Reinado da Rhaenyra e termina com a queda da Rhaenyra. Terceira temporada. Caralho. Eu não não, porque não tem dinheiro. Ah, não. É filho da puta, não tem dinheiro, então não faz, cara. O importante é ter a porra da série. Não demorar 3 anos pra sair e a coisa... Sabe? Porra, maluco. Eu fico pra morrer isso. E alguém falou aqui no chat, né? Isso ficaria muito gráfico na série. Eu concordo, ficaria muito gráfico, mas você tem maneira de você... Você não precisa mostrar o corpo da criança sendo desmembrado. A gente não viu o Jair Harris ter na cabeça, né? A gente foi até, eu lembro, uma coisa sutil até, elegante como foi feito. Você não precisa mostrar pra você passar a mensagem do que aconteceu, entendeu? Você pode ter o começo da confusão acontecendo, depois só corta com um relato, eles receberam uma carta do que aconteceu. Pronto. Precisa mostrar. É só ter criatividade, é só parar pra pensar 2 segundos.
Mas eu acho que é Aí você fala aqui, ó, olha só, o Gabriel falou aqui, ó. Nunca queriam adaptar isso pra série. Aí, Gabriel, você me permita discordar. Eu não sei se eu vou achar. Eu não sei se eu vou achar isso. Mas eles já adaptaram isso, tá? Eles já adaptaram isso. Ô, caralho, onde é que eu tô? Eles já adaptaram isso. Sabe onde teve isso? Vou procurar aqui, eu troco a tela pra vocês verem. See to Kings. Não, não vou achar a cena. Não vou achar a cena. Eles não, porque se eu botar aqui Ataque a King's Landing, eles vão achar o final da temporada. Mas na segunda temporada, eles fizeram exatamente isso que eu estou falando. Eles estão levando Game of Thrones Season 2. É quando o Tyrion manda a Myrcella pra. Manda pra. Como é que chama? Pra Dorne. Né? Ele faz um esquema lá pra selar um pacto com Dorne. E a Cersei fica puta e tal. E aí essa cena. Cadê? Essa cena aqui, ó. Aqui. Será que vai abrir? É a cena dela no barco. Oh, meu Deus. Tudo é Ed, tudo. Eles vão levar ela aqui, ó. É essa cena aqui mesmo. Só que não vai mostrar a cena completa. Eles mandam a Myrcella embora. E nessa época aqui da história, por causa do reinado do Joffrey, a cidade tá com fome, tá todo mundo tendo problema, pararé, piriri, pororó. E o que acontece? Eles são atacados na volta pro castelo. E eles mostram o Alto Septão sendo desmembrado. Então assim, gente, me desculpa, tá? Ah, não dá pra fazer, não sei o que. Isso é tudo... Tô falando nem você que comentou, não. Tô falando desses produtores. É tudo desculpa, esses escudo que eles usam pra fazer... pra ser um bagulho medíocre, tá ligado? Ó, se bem que já adaptaram Crianças Crucificadas no Arco da Daenerys. Bem lembrado. Na terceira temporada, né? Que ela começa a libertar aqueles escravos. E tem, né, os caras põem de moleque nas estacas e tal. Cara... Desculpe, é HBO, é pra ser uma série madura, mas de novo, não é essas séries não são pra ser adultas, elas são séries pra todo mundo ver, a família inteira assistir, virar uma coisa um pouco mais pop, entendeu? Porque se você faz uma coisa dessa, acaba sendo uma série um pouco mais de nicho, né? Você limita um pouco mais. Então é isso, queridos. Eu acho assim, não tem muito mais o que eu falar sobre Casa do Dragão. Acho que eu já falei, já dei muito aqui a minha razão de porque que eu acho essa série muito pobre, bem ruim. Eu falei, não vou assistir e tal, mas, cara, já chegou na quarta temporada, já tô até aqui. Já tô até aqui. Sabe? Não tem isso de inadaptável, é uma série de 18 anos já. Cara, pois é, inadaptável não existe, cara. A gente tá em 2026, você pode fazer em storytelling. Vai ser muito gráfico. Não, se você não quiser ser gráfico, você tem como com direção e com elegância e no roteiro, você não precisa mostrar nada gráfico, você não precisa mostrar nada de gore. A série adora fazer um gore, né? Quando quer chocar. Mas agora, quando você tem que fazer um gore que sirva a narrativa, eles não fazem. Isso pra mim me quebra. Eu fico louco vendo a série assim. Eu não consigo entender. Quando é pra fazer o gráfico pra chocar, bora. Agora, quando é pra fazer o gráfico, né, o gore, que sirva a narrativa, não. Não dá. Não posso. Não sei o quê. Não. Então, cara, olha, Eu tenho poucas esperanças. Eu sonho com um dia. Quem sabe um dia a gente vê uma adaptação legal das obras do Martin, uma coisa bacana. Mas today, it's not the day. Certo?